Denúncia gravíssima. É isso mesmo, pessoal. Imprensa se junta ao governo para derrubar a revisão da vida toda no julgamento do dia 20 de março de 2024. Você precisa ver isso. Esse talvez seja o vídeo mais importante da revisão da vida toda até o momento, porque é um momento crítico. A gente está vendo que eles estão empurrando com a barriga e olha só a imprensa se juntando ao governo para poder derrubar a revisão da vida toda. Não é fake news, eu vou mostrar tudo aqui para vocês, as matérias que estão saindo totalmente falaciosas para vocês entenderem o que é verdade e o que não é verdade, e principalmente compartilhar esse vídeo, compartilhar muito, porque eles querem convencer a população de que a revisão da vida toda vai causar um rombo para o governo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao INSS Explicado. Vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS que seja do interesse dos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil, ou seja, vocês. Se for novo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe aquele joinha, porque esse vídeo aqui precisa ser compartilhado, precisa ser demonstrado para o YouTube a relevância que ele tem, porque é o tempo que a gente tem até o dia 20 para reverter essa situação. Pessoal, dando os créditos aqui, esse canal aqui, ó, Ribeiro Torbes Advocacia, tá? Foi quem fez essa busca, né? Foi quem identificou realmente aqui essas falácias aqui nesses sites, foi buscar. A gente viu o vídeo deles, o vídeo é excelente e a gente pegou aqui as matérias que eles trouxeram e trouxemos na tela, né? A gente tem uma forma diferente de apresentar, então a gente coloca na tela, diferentemente da doutora aqui que fala e fala muito bem, mas parabenizando pelo vídeo, e a gente vai trazer aqui para vocês na tela as matérias mentirosas, comprovando para você que os números são totalmente falaciosos e que a imprensa quer, junto com o governo, convencer a população de que a revisão da vida toda é uma despesa. Então, olha só, revisão da vida toda, já mostrei esse gráfico aqui para vocês, feito por especialistas. Olha, comparado com auxílio por incapacidade temporária, que são 661.289 requerimentos, a revisão da vida toda são 61 mil requerimentos. Hoje não chega a 100 mil requerimentos. E eles falando que são milhares de requerimentos, que todo mundo, né, os 39 milhões de aposentados e pensionistas vão pedir. Mentira, primeira mentira. Aqui, olha só, a Controladoria Geral da União trouxe esse dado. Essas informações demonstram que o saldo do orçamento destinado para a área da Previdência Social e o total de despesas, calculando a média dos últimos 4 anos, 2020 e 2023, obtém-se um saldo médio positivo de 48,9 bilhões de reais, conforme demonstrado na tabela abaixo. Está aqui, ó, 48 bilhões nos 4 anos. Aqui eu vou grifar para você a parte mais importante para o vídeo não ficar longo, certo? Porque eu já vou mostrar as matérias para vocês. Esse é o estudo dos especialistas, tá? O objetivo da tabela 1 que eu mostrei para vocês agora é o histórico do orçamento e despesas. É demonstrar que o custo anual da revisão da vida toda se acomoda perfeitamente dentro do saldo médio positivo anual encontrado de 48,9 bilhões, eliminando dessa forma qualquer preocupação por parte da União ou do INSS de uma alteração ou incremento no orçamento anual da Previdência Social em razão dessa demanda da revisão da vida toda. Uma vez que o custo anual, presta atenção, apurado fica em torno de 266 milhões. 266 milhões. Veja, nas matérias eles vão falar em bilhões. Então, olha só, esses 266 milhões, que seria para pagar para todo mundo, representa menos de 0,55% do saldo médio positivo apresentado na tabela 1. Não chega a 1% do valor que a Previdência tem disponível para pagamento, ou seja, não ia onerar quase nada, como eu repito aqui nos vídeos, é dinheiro de pinga. Agora vamos agilizar aqui, ó. O primeiro dado tem como origem o painel de estatística do CNJ, né? Em relação à quantidade de aposentados com ações ajuizadas até dia 31 de outubro de 2023, de 61.411 ações em todo o país. Olha isso,
61 mil ações apenas. E o governo fala em milhões de ações, né? Fala em números absurdos, ó. Vou mostrar aqui para você. Custo mensal da correção dos benefícios, ó. 20 milhões de reais. Custo anual com 13º salário, 266 milhões. Custo dos atrasados, ó. Aqui pagando os atrasados dos 5 anos para trás, 1,33 bilhões. E aqui o custo total da revisão da vida toda, que ninguém diz, em 10 anos, 4 bilhões de reais. Em 10 anos, e não de cara, agora 4 bilhões de reais para pagar. Agora vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, Gazeta do Povo, fonte não confiável, totalmente tendenciosa essa imprensa aqui da Gazeta do Povo. Governo tenta limitar a revisão de aposentadorias pelo STF e fala em custo de 480 bilhões. Tá, eles foram checar? Não foram checar, né? Então, o que parece para quem está lendo? 480 bilhões vai dar para os aposentados aí já logo no primeiro ano. Não, isso é muito mais do que em 10 anos. E olha só, Infomoney, infelizmente também era uma fonte confiável, mas agora realmente faz matérias muito rasas. STF adia a revisão da vida toda. Mais uma vez, STF nem chegou a tratar do assunto na sessão da quarta, jogando a discussão para o dia 29. Isso foi na época que foi remarcado para o dia 29. Toda vez que há uma remarcação, eles vêm inflacionando o valor. Olha só, para os advogados ouvidos pelo Infomoney, esse assunto nem deveria ter votado ao plenário, uma vez que já havia sido votado. O momento é de uma grande bagunça jurídica, disse Andréa Rossi, advogada especialista em direito previdenciário do escritório W.A. Rossi Advocacia. Segundo ela, no Código de Processo Civil, os embargos de declaração não podem mais discutir mérito, mas clarear algo que ficou tão objetivo por causa dos embargos. O INSS está conseguindo rever tudo o que o trabalhador já tinha vencido. Aqui ele faz uma denúncia muito pertinente. Porém, sem checar, ele volta à questão aqui. A questão, no entanto, esbarra nos números do governo. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o impacto estimado da decisão pode chegar à cifra de 480 bilhões, considerando a aplicação da correção das aposentadorias e pensões. Pessoal, já mostramos aqui, são 400 bilhões em 10 anos. E mais uma vez eles omitem a informação aqui e deixam parecer para a população que a revisão da vida toda vai quebrar o país. Vamos lá, Poder 360. Esse daqui realmente é complicado. Vai para onde tem audiência, fala o que o povo quer ouvir. STF retoma julgamento de recursos sobre a revisão da vida toda. Corte analisa recurso da decisão que reconheceu a aplicação da regra dos aposentados do INSS. União estima impacto bilionário. Lá vem de novo com esse papo. O mecanismo, aqui, ó, permite a aplicação, um trechinho só da matéria do Poder 360. O mecanismo permite a aplicação da regra mais vantajosa à revisão da aposentadoria dos segurados que tenham ingressado no RGPS, antes da Lei 9876 de 99, que criou o fator previdenciário. O governo estima o impacto bilionário da decisão no valor de 480 bilhões, considerando uma média de mais de 15 anos para cada beneficiário que aplicar a correção das aposentadorias e pensões. O valor foi descrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O caso estava em julgamento, aqui ele não fala mais sobre valor. Mas veja que eles vão pegando a matéria que foi inventada, né? Inventada ou passada pelo governo, os números passados pelo governo, e não vão checando a fonte. E vão passando de site em site, né? Esse número estratosférico, como se fosse no ano de 2024 já ter que pagar 480 bilhões para os aposentados e pensionistas, e a gente sabe que isso vai demorar ainda, porque vai cair em precatório, e esse é o custo de 400 bilhões em 10 anos, e vamos continuar aqui. Agora, pessoal, eu quero mostrar uma fonte confiável para vocês, para que quando vocês virem Valor Econômico, esse site, aqui sim a gente tem uma matéria digna.
que mostra a realidade. Veja só, o título: Guerra de números sobre impacto bilionário da revisão da vida toda opõe União e especialistas. Vale a pena. Eu vou ler para vocês aqui os trechos principais. Olha só. O Supremo Tribunal Federal, STF, deve retomar amanhã, aqui já na época, a chamada revisão da vida toda, que trata do cálculo da aposentadoria em meio à guerra de números para tentar sensibilizar os ministros. Os números estimados, superestimados, tentam sensibilizar os ministros. A União estima o impacto de 480 bilhões. Lá vem esse número maldito de novo, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Para o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, porém, existiram cerca de 383 mil benefícios passíveis de revisão e o valor seria menor, de 1,5 bilhão de reais. O ministro vai definir, nesse caso, se será estabelecido um limite temporal, modulação, para a decisão de dezembro de 2022. Naquela ocasião, o STF reconheceu o aposentado e o pensionista têm direito à revisão do benefício, a revisão da vida toda. O caso trata da regra de transição da Lei 9876, na prática impedia quem contribuía, aqui a gente já sabe, tá? Vou pular aqui. O valor bilionário de impacto estimado pela União considera o pior cenário, tá vendo? Aqui ele fala a real. Ele pega todos os aposentados e pensionistas como se todos fossem ter direito, e como se todos fossem ter direito a 5 anos. Então, o valor bilionário de impacto estimado pela União considera o pior cenário, para tentar sensibilizar o STF, os ministros. Correção da aposentadoria e demais benefícios para todos os beneficiários. A gente sabe que é uma revisão de exceção. Como eu mostrei lá, 61 mil ações apenas em 2023. Em 2024 a gente pode ter tido um aumentozinho aí, mas no final de 2023 eram 61 mil ações. São 39 milhões de beneficiários do INSS, olha a diferença. Inclui pagamentos retroativos e futuros, projetando uma expectativa de vida média de mais de 15 anos para cada beneficiário. Olha só como ele joga lá para cima. O custo extra mensal seria de cerca de 2 bilhões, de acordo com projeções indicadas pela Advocacia Geral da União no processo. Por isso, no recurso apresentado, depois do julgamento do mérito, a União pediu algumas restrições à aplicação da decisão. Mas especialistas afirmam que o impacto da tese seria menor, por não beneficiar a maioria dos aposentados. Alguns números nesse sentido têm sido levados ao conhecimento dos ministros do Supremo, que foram aqueles que eu mostrei para vocês no início do vídeo. De acordo com Carlos Vinícius Ferreira, membro da diretoria científica do IBDP entre 2009 e 2019, período alcançado pela decisão, foram concedidos 2,5 milhões de benefícios, mas esse número não equivale ao total possível de revisão. Por quê? Ele destaca que existem benefícios atingidos pela decadência, que a gente sabe bem, prazo de 10 anos para fazer o pedido, perdeu o prazo, muita gente ficou fora, e que não são todos os casos que, mediante a revisão, de fato alcançaria a renda mensal inicial mais favorável em relação à obtida antes. Ainda segundo especialistas, a regra, na época, era contribuir com valores menores e aumentar os desembolsos perto da aposentadoria. Essa medida, acrescenta, diminuiria o volume de pessoas com direito à revisão da vida toda. A estimativa de impacto é de 1,5 bilhão, baseada em 383 mil benefícios, diz Ferreira, considerando aqui o quadro observado da revisão do artigo 29, aqui ele fazendo uma comparação. A medida foi garantida aos segurados pelos benefícios por incapacidade de 2009, ele está comparando aqui com a revisão do artigo 29, eu vou passar para o vídeo não ficar muito longo. O impacto de 1,5 bilhão foi estimado para um intervalo de 5 anos, pessoal. Presta atenção, a gente falou 4 bilhões em 10 anos, 1,5 bilhão em um intervalo de 5 anos. Olha só como o governo mente, o governo está falando 480 bilhões e a imprensa também, agora em 2024 já. Partindo-se do pressuposto de que seriam pagos os valores atrasados relativos aos anos anteriores ao ajuizamento da ação, em respeito à prescrição quinquenal.
O valor médio dos atrasados por benefício e correspondente a 5 anos equivalerá a R$ 3.906,27 em média. Abre aspas. Naturalmente temos notícias de processos com valores vultuosos como atrasados, mas cumpre ressaltar que eles não serão a regra, segundo estimamos, diz Ferreira. O levantamento feito em conjunto com o diretor do IBDP, Fábio Zambiti, em Brahim, disse o seguinte: a possibilidade de modulação começou a ser julgada pelo plenário virtual, mas em dezembro a questão foi destacada para o plenário físico e o julgamento agora terá que ser reiniciado, e está sendo reiniciado, né? Empurrado com a barriga, como a gente viu, tá? 7 ministros tinham votado a favorável, enfim, aqui essa parte a gente já sabe como é que estava. O Alexandre de Moraes jogou para o plenário físico para salvar de uma tragédia, que seria voltar o processo para o STJ, conforme pediu o ministro Zanin. Com o vai e vem do julgamento, os aposentados ficam descrentes do judiciário. E é verdade. Afirma o advogado Murilo White, especialista em direito previdenciário e sócio escritório da Ait Badari Luchini Advogados, que está atuando ali como amicus curiae, ou seja, eles são assistentes dos aposentados e pensionistas nesse sentido, e eles estão fornecendo esses números reais lá. É um escritório que está sendo fundamental para essa vitória que está por vir. Eu confio nisso, a revisão da vida toda. O advogado pondera que, apesar da espera, nem todos os aposentados acabarão sendo beneficiados. Abre aspas. É que muitos perdem o direito porque já completaram 10 anos desde que se aposentaram ou por morte. E aqui, fazendo uma ressalva, é do primeiro pagamento, tá? Você tem que contar do primeiro pagamento que você recebeu. Se já passou 10 anos, você perdeu. Não é da data que foi concedido o benefício. Murilo White cita o caso de um aposentado que recebia um salário mínimo de aposentadoria e tinha expectativa de um aumento de cerca de 20%. A família usaria o valor para colocá-lo numa casa de repouso melhor, mas ele morreu antes da conclusão do processo. E é o que está acontecendo de monte, pessoal. Principalmente por essa ansiedade, esse nervoso que os aposentados, vocês, estão passando. Em geral, a correção seria cerca de R$ 60 por mês por beneficiário, em média, segundo estima João Badari, do mesmo escritório. De acordo com ele, a ansiedade dos aposentados é grande, porque o caso já passou pelo STJ, pelo plenário virtual do STF e agora no presencial estão empurrando com a barriga. Em nota ao valor econômico, a Advocacia Geral da União afirma que o valor do impacto da revisão da vida toda só será conhecido depois da conclusão definitiva do julgamento pelo STF, uma vez que ainda são discutidos aspectos da decisão que terão impactos em fatores como quantidade de beneficiários, valor de beneficiários e período de cálculo considerado, ou seja, eles querendo aqui morder os atrasados. Segundo o órgão, o parecer indicando que eventual impacto seria de R$ 1,5 bilhão de reais possui um erro de premissa. Olha só. Pois utiliza parâmetros de revisão anterior, na qual o INSS já possuía em seus sistemas todos os elementos necessários ao cálculo, ao contrário do que ocorre com a revisão da vida toda. Abre aspas, a revisão da vida toda demandará a avaliação de documentos que o INSS não possui em seus sistemas porque sequer eram exigidos no passado. O segurado deverão apresentar tais documentos, caso possuam, e sua análise pelo INSS terá que ser feita de forma manual. Mas não vai acontecer isso, é a Justiça que faz essa análise. Então, a Advocacia Geral da União, ela realmente chama a gente de trouxa, né? E essas matérias vão atrás. Ainda segundo a pasta, né, a Advocacia Geral da União, o parecer também afirma que somente 15% das pessoas teriam vantagem econômica com a tese, mas, segundo eles, é impossível precisar um universo de segurado que se enquadrarão nessa situação sem que saiba o recorte definitivo que será feito pelo STF. A AGU também questiona a estimativa de ganho médio de 3,1% para cada segurado, por ser um percentual fixado equivocadamente, segundo eles, a partir da experiência anterior distinta. Indica, né, a experiência anterior é o artigo 29, a revisão do artigo 29, que acabou saindo num acordo. Indica o levantamento da DataPrev realizado em novembro de 2023 junto às bases de dados oficiais do INSS, que demonstrou que o número total de beneficiários potencialmente atingidos
era de 6,9 milhões e não de 2,5 milhões. Mas aqui eles descartam a decadência, descartam uma série de coisas, principalmente quem não tem contribuição acima, né? Contribuições melhores atrás, né? Do período de 1994, porque geralmente você começa numa empresa e você vai crescendo, as suas contribuições são menores e você vai evoluindo e ganhando mais. Então é uma revisão de exceção, poucas pessoas contribuíam mais antes de 94 e eles não consideram isso. Conclusão, fecha comigo aqui agora. Convém destacar que a projeção de custo da revisão da vida toda em 10 anos não tem razão de ser o único sentido que nos parece. É que o método utilizado para apresentar algum valor de interesse com maior grandeza e de maior impacto, neste caso da revisão da vida toda, o mais importante a considerar é o custo anual, pois assim fica compatível com os orçamentos anuais da União e dos orçamentos anuais da própria Previdência. Com dados oficiais de quantidade de aposentados com direito à revisão e valor médio de reajuste, tivemos um custo mensal do reajuste dos benefícios, no melhor cenário, de 20,5 milhões de reais e um custo anual de 266,9 milhões de reais com o 13º salário já incluso, tá? O mais importante, reafirmamos, veja que a gente fala em milhões, a gente não fala em bilhões, 480 bilhões. O mais importante, reafirmarmos novamente, é a definição do custo anual, pois o orçamento da Previdência Social é anual e não decenal, não de 10 anos. Para efeito comparativo, o dos valores, e apenas isso, com a nota técnica do INSS, que serviu como prova oficial no processo, e convém destacar que, considerando o triplo do que foi anunciado pelo painel de estatísticas do TNJ nas ações ajuizadas, o custo total da revisão da vida toda, incluindo todos os atrasados, tem uma estimativa prevista de 4 bilhões de reais em 10 anos. Divida isso por 10 anos, pessoal. O custo apresentado em 10 anos de 4 bilhões corresponde a 8,62% do valor que foi apresentado no processo, na nota técnica do INSS. Então, eles estão superestimando, a imprensa está indo nessa onda e o único que fez esse comparativo e demonstrando que a União, que a AGU, que o governo e que a imprensa está indo nessa onda, estão mentindo, né? Porque a gente tem dados oficiais, foi aqui esse valor econômico, por enquanto a única fonte confiável. Então, compartilhem esse vídeo, pessoal, principalmente com quem não é da revisão da vida toda, que está ouvindo aí que vai ser uma explosão de dinheiro para os aposentados, enfim, tentando jogar a população contra e principalmente os ministros contra. Está muito claro aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixa aqui nos comentários, porque se a gente aqui está entendendo, não é possível que os ministros do STF não entendam. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar aqui o escritório que no início deu início a essa matéria, foi buscar, né, foi verificar, que me faltou o nome aqui, mais uma vez eu quero parabenizá-los por isso, né, aqui ó, Ribeiro Torbes Advocacia, vá lá, se inscreva, eu vou marcar aqui nos comentários, parabéns. Então a gente foi um pouco mais longe aqui, mostrando na tela para vocês as matérias completas, e também a gente vai fazer, assim como o escritório deles, questionar quais são as fontes que eles têm para poder fazer uma matéria tão irresponsável como essa para prejudicar os aposentados e pensionistas. Você esteve no INSS Explicado, me alonguei um pouco hoje, mas é necessário, tá? Compartilhem esse vídeo, compartilhem com quem é da revisão da vida toda, com quem não é da revisão da vida toda, porque a gente precisa mostrar que os aposentados e pensionistas não vão fazer um rombo no Brasil com isso, não. É uma mixaria, e tem muitos morrendo esperando essa mixaria cair aí para poder fazer alguma coisinha na vida. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece
do INSS e que seja do interesse dos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e mais uma vez eu peço o seu joinha para nos ajudar a espalhar esse conteúdo que é muito importante. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Explicado.